Paz do Senhor, irmãos, e aí, como é que vocês estão? Queridos adolescentes, estamos aqui começando mais uma aula da nossa EBD. Vamos fazer a lição número 8, em que o título da lição diz: Não siga o seu coração. Então vamos orar nesse momento? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos por esse dia, esse momento em que paramos agora para estudar a Tua Palavra, para aprender mais sobre o Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe agora, fale conosco, nos ensine conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, para que possamos ser transformados pelo poder da Tua Palavra, para que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Abençoa-nos então e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu disse, a nossa lição de hoje ela tem o título Não Siga o Seu Coração. E tem um subtítulo que diz: Quando nós fazemos as coisas do nosso jeito. Você já viu alguma propaganda, alguma coisa rolando, algum anúncio no Facebook, numa rede social qualquer, dizendo alguma coisa sobre um celular ou sobre algum aparelho que você gostaria de comprar e de repente aquele lançamento, o PlayStation de última geração, ou então o celular de última geração, e aí você se esforça, junta dinheiro, faz de tudo para comprar aquele produto novo, aquele aparelho, aquele celular maravilhoso, e aí você vai e compra, conseguiu comprar. E de repente, quando você compra, você abre aquele aparelho, tira da caixa. Já quando você tira da caixa, já não é do jeito que você imaginava. E quando você liga ele, aí que é pior ainda, que não funciona do jeito que você pensou que funcionaria. Quanta decepção. Que propaganda enganosa, não é verdade, queridos? E basicamente, essa lição que nós vamos ter hoje, ela fala disso. Fala de como nós funcionamos como esse aparelho, como esse celular, como esse PlayStation. Como nós prometemos coisas para Deus e, na verdade, decepcionamos a Deus. E como Deus lida com isso. Vamos fazer a leitura de Juízes 2, verso 1 ao verso 5. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com um juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora digo a vocês que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar e todos os israelitas, o povo chorou em alta voz e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Aqui é uma passagem em que mostra o final, né? Na verdade, assim, um pouco antes, né, o começo do livro de Juízes, um pouco antes nós vemos a morte de Josué, e Josué dá uma orientação clara ao povo, era para expulsar todos os inimigos de Deus da terra, e era para, obviamente, servir ao Senhor da forma correta. E aquele povo ali, segundo essa fala do anjo, né, a fala do anjo, transmitindo a palavra do Senhor, a fala do próprio Deus, ele disse exatamente isso: vocês eram para expulsar aquele povo. Eles não expulsaram aquele povo e não destronaram os deuses, os ídolos daquele povo. E aí Deus então disse: por que vocês não me obedeceram? Essa é a ideia. E aí Deus deu uma consequência disso: não vou expulsar esses inimigos, esses povos de perto de vocês. É quase como se Deus estava dizendo o seguinte: vocês vão sofrer as consequências desse povo estar em volta de vocês. Vocês fizeram amizade, flertaram, permitiram, toleraram coisas que me desagradam. Agora eu vou permitir que essas coisas que me desagradam estejam no meio de vocês, prejudicando vocês. Bem, e aí a nossa revista ela dá algumas dicas, algumas orientações, e a pergunta que nós fazemos é: tá difícil obedecer os comandos de Deus? E na verdade, o livro de Juízes que nós lemos, ele termina o livro dele dizendo assim: cada um fazia o que lhe parecia reto, ou o que achava mais reto. A ideia aqui é isso: tá difícil obedecer a Deus, então vamos
aquilo que nos parece mais reto. Quando nós vemos o livro todo de Juízes, o período dos Juízes, que é posterior a Moisés, nós vemos que é um período de sofrimento, porque o povo era desobediente, o povo era idólatra. Quando você abre e lê em Juízes 2 ainda, mas no verso 10 ao 13, vamos ler. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A verdade é o seguinte, meus irmãos, lá naquele início, naquela primeira ordem e naquele momento inicial do livro de Juízes, não houve uma obediência total a Deus. Eles não expulsaram o povo que herdou a terra, finalmente não expulsou os inimigos de Deus, e Deus disse, isso vai haver consequências, vocês vão sofrer. Eles não destronaram os ídolos, não apenas não expulsaram, mas não destronaram os ídolos. Isso vai haver consequências. Eu não vou deixar esse povo longe de vocês agora. Vocês vão sofrer por causa desse povo. E quando lemos essa segunda parte aqui, do capítulo 2, vemos que eles não só, essa nova geração, não só repetiu esse primeiro erro de flertar com os inimigos de Deus, mas por causa deles estarem ali, e Deus falou que isso ia acontecer, por causa deles estarem ali com eles, eles então serviram aos deuses. Ou seja, eles foram idólatras. Eles permitiram aquele povo à sua volta influenciar a sua fé e a sua religião. E foi por isso que Deus inicialmente queria que aquele povo todo fosse expulso e aqueles deuses fossem expulsos, porque ele sabia da natureza do ser humano, sabia da natureza daqueles que ainda eram o povo de Deus. Eles iam escorregar, eles iam abandonar o Deus verdadeiro, o Deus que os livrou do Egito. E de fato fizeram isso e serviram a outros deuses, a Baal e a Astarote. O que vemos aqui é o seguinte, irmãos. Deus nunca deixou de cumprir as suas promessas. Ele é justo tanto para abençoar quanto para julgar o seu povo. É isso que vemos aqui. E vemos também o seguinte. Deus executou as maldições anunciadas no pacto. E essas maldições, irmãos, aparecem no livro de Deuteronômio, descrito lá detalhadamente, a lei detalhada ali para o povo, e todas as consequências dessa lei acontecem para aqueles que ferem essa lei. E no caso ali, aquela nova geração do povo de Deus, totalmente já desconectada da primeira geração que entrou e herdou a terra, agora já não mais servia a Deus. E quando vemos então esse livro de Juízes, nós vemos um círculo vicioso. Nós vemos um ciclo, uma série de repetições entre erros e acertos e desvios e retornos. E nós vemos então a seguinte formação. O pecado do povo, e o pecado então traz castigo de Deus por causa da lei, e a lei que é o castigo, e esse castigo gera clamor do povo. O povo então clama por libertação, por perdão, por misericórdia, e o povo recebe então de Deus essa misericórdia. Deus dá essa misericórdia, então dá essa libertação, e aí agora, por causa dessa libertação, eles têm paz. Eles têm agora um período de paz, e agora, tranquilos com esse momento de paz, eles se desligam, eles ficam relaxados e novamente pecam, e aí novamente são castigados, e novamente clamam por Deus, e novamente tem libertação, misericórdia, e novamente paz, e novamente pecam, e novamente castigo. Esse é um ciclo vicioso. Vamos entender então esse contexto dos Juízes. Vamos lá.
vamos ver aqui no sentido da revista, né? A revista nos orienta e nos ensina que era um governante nomeado por Deus para liderar o povo nas batalhas contra as nações inimigas que estavam oprimindo e roubando o povo de Deus, e o Senhor dava a vitória. Na verdade, os juízes, eles eram pessoas comuns, mas que Deus, em algum momento, por intermédio do seu Espírito, ele levantava aquele governante para livrar o povo da opressão daqueles povos vizinhos que não tinham sido expulsos, aqueles povos idólatras que não tinham sido eliminados da terra do povo de Deus. E aquele povo, então o povo de Deus, influenciado pelo pecado, pecava, influenciado pelo pecado de outros povos, então adorava outros deuses, e aí de repente Deus levantava esses governantes, esses ditos chamados juízes, para naquele período específico liderar o povo a um momento de libertação da opressão daqueles povos vizinhos, e então viverem um momento de paz. E aí começava o ciclo novamente. Eles pecavam e outro governante aparecia depois do clamor do povo. Esse era o círculo vicioso. Deus não muda. Deus cumpre aquilo que promete na sua aliança e também cumpre aquilo que promete em se tratando da punição e do castigo àquele que desobedece. Desde o Éden até Juízes e até Jesus, Deus é o mesmo. Ele não compactua com o pecado e com a desobediência, e ele pune o pecador, ele castiga aquele que está em desvio do projeto e do alvo da obediência de Deus. Mas porque Deus é misericordioso, ele levanta aquele seu escolhido, que no caso do povo de Deus ali eram os juízes, levanta os seus escolhidos para libertar o povo. E o grande e último, vamos dizer assim, juiz, claro que ele não era apenas juiz, foi Jesus Cristo, que se levantou para libertar o seu povo em última análise, de forma final e cabal, para libertar o seu povo do pecado, morrendo e ressuscitando, para dar-nos, então, não só o perdão, mas a vida eterna com Deus. Mas quando vemos esse ciclo dos juízes, nós temos, então, algumas lições para nós até aqui. As lições que vemos são que o povo de Deus precisa obedecer a Deus para receber aquilo que Deus já tem executado no mundo, que é o seu plano e o cumprimento da sua aliança. O povo que obedece a Deus recebe os benefícios da aliança. O povo que desobedece a Deus é condenado a ficar distanciado da aliança e não mais fazer parte deste povo. Aquele círculo vicioso mostra a natureza do ser humano. Aquele círculo vicioso de juízes mostra a realidade do ser humano. E o levante dos juízes, foram 12 juízes no livro de Juízes, e mais 2 posteriormente aparecem no livro de Samuel. Com esses juízes todos que vemos na história do povo, nós vemos um apontamento para o grande e último juiz, que é Jesus Cristo. Portanto, aquele que se entrega a Jesus Cristo, ele não só é liberto do pecado, mas ele é capacitado para a obediência final e nunca mais desagradar ao Senhor. E quando naquele contexto, no contexto em que vivemos hoje, no contexto em que estamos debaixo não mais do governo de juízes pecadores e falhos, mas do juiz perfeito que é Jesus, quando estamos então debaixo desse governo, quando pecamos, nós temos perdão, nós temos a chance do recomeço e a chance de saber que nós, por causa do que Cristo fez, agradamos a Deus. Portanto, eu encorajo você a entregar a sua vida a Jesus. Mas vamos adiantar um pouco a nossa história aqui. Então esse é o contexto do livro de Juízes. Mas nós temos também o livro de Ruth, que se passa no tempo dos juízes e mostra uma nova história para uma família. Mostra uma nova história para aquele que decide e que resolve, por causa da promessa e da aliança de Deus, obedecer ao Senhor, obedecer aos seus princípios. É a história de Ruth. Nós vemos o contexto daquela família em que Ruth é inserida, um contexto de fome, um contexto de mudança de situações, um contexto de casamento, um contexto de morte, um contexto de lealdade. Também vemos retorno
e uma nova vida. Vamos ler Ruth, capítulo 1, de 1 a 18. Na época dos juízes, conforme eu disse, era o período dos juízes. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e os seus 2 filhos Malom e Quilom. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilom. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas noras para a sua terra. Assim, ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque vieram comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja sua concunhada, está voltando para seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e onde ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. O que vemos aqui, irmãos, é uma história conforme falamos, de fome, mudança, casamentos, morte, lealdade, retorno e nova vida. Até aqui, nós vemos um primeiro momento em que temos Noemi e Elimeleque, um casal de Belém de Judá. Por causa da fome, saem da sua terra e vão para as bandas de Moabe, para os lados de Moabe, a terra de Moabe. E ali eles têm 2 filhos, Malom e Quilom. E quando eles então têm esses 2 filhos, eles vivem ali e conseguem de certa forma se estabelecer, se alimentar, fora da terra do Senhor, fora da terra do povo de Deus. Você vê que eles estavam fugindo do castigo de Deus da terra dos juízes, quando deveriam permanecer em sua terra e suportar o castigo por causa do pecado do povo. E clamar a Deus por perdão. Este era o ciclo vicioso, mas não, eles preferiram sair da terra, orientação que Deus não tinha dado, para buscar alimento. E qual foi a consequência disso? O marido, que é o cabeça da família, morrem os filhos por causa da desobediência de sair da terra, fugindo do castigo de Deus, da disciplina de Deus, o que nos é um ensino também, que quando Deus nos castiga, nós devemos agradecer
e nos colocar debaixo desse castigo, em temor ao Senhor, suportando aquele castigo. Então aquela família sai daquela terra, casam-se com estrangeiras, e aí pronto, Deus então resolve matar o marido de Noemi, o pai, e matar os filhos. O que acontece a partir dali? Nós vemos ali 3 mulheres, uma mãe sem filhos, esposa sem filhos, e no caso sogra, 2 noras que também estão viúvas, todas viúvas. E naquele contexto, mulheres sem maridos significava passar necessidade, fome e passar todo tipo de situação complicada no sentido social. E precisariam então, no caso, voltar para a casa dos seus pais. Noemi, já mais velha, optou por voltar para a sua terra. Percebeu que lá o castigo já tinha passado dentro do círculo vicioso de Juízes. Resolveu retornar. E as suas noras quiseram ir com elas, mas ela insistiu para que elas ficassem com suas famílias originais, voltassem para suas casas. E num embate entre elas, num debate, uma das noras volta para sua família e a outra permanece com Noemi. A que retorna se chama Orfa, e aí nós não mais vemos ela na história. E Ruth, que é o nome do livro, inclusive, Ruth então permanece com a sua nora e faz uma grandíssima declaração, maravilhosa declaração, que nós vemos no final da nossa leitura. Ela diz assim: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. Esse é o verso que eu li, 16. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ou seja, ela fez uma aliança com Noemi, a sua sogra. Noemi se entendia amargurada, ela vai dizer em outros momentos: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque estou amargurada. O Senhor me amargurou. Ou seja, ela entendia que Deus era soberano sobre a história e permitiu aquele castigo vindo lá do povo que não obedecia, lá do contexto de Juízes, conforme nós falamos. E aqui então ela declara isso, ela que eu digo, Ruth, declara isso: não vou te abandonar, só a morte vai me separar de você. E aí, então, depois dessa declaração de aliança, não só com Noemi, mas mais ainda, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Foi uma declaração de conversão. Agora ela seria então o povo de Deus, faria parte do povo de Deus. Isso foi uma declaração real, inclusive nacional, ou seja, ela faria parte do povo, mas espiritual acima de tudo. E Deus identificou isso, reconheceu isso, e você vai ver isso na história. Quando elas então retornam para a sua terra e elas precisam então de alimento e buscar alimento, e começaram as lavouras, e elas, então Noemi conhece um parente, tem um parente chamado Boaz, e esse parente então poderia ser, havia ali um princípio da lei do levirato ou do resgate, ou seja, o parente mais próximo que poderia casar com aquela viúva, e no caso seria Ruth, e casando a livraria da necessidade material, da fome, e mais, não apenas isso, mas o descendente que viesse dali seria o descendente do marido original, no caso do marido de Ruth original. Mas é interessante, então, que a história se desenrola, eles têm um encontro. Primeiro Ruth vai ali nas lavouras, onde estão sendo colhido ali trigo, plantado trigo. E ela vai lá buscar alimento e consegue buscar alimento. E Boaz passa para ver a plantação dele, né? E aí ele vê que Ruth, ela estava ali no meio deles, ele percebe Ruth. Interessante isso, a história conta uma novela também romântica, a forma que a narrativa belíssima se desenvolve no livro de Ruth. E aí nós vemos que ela, conforme ele vai permitindo ali, ele orienta os seus funcionários permitirem algumas espigas, alguns restos ali da plantação caírem pelo caminho, e ela vai catando e pegando para que pudesse se alimentar. Um sinal de benevolência que haveria ser dada pelo próprio Deus por intermédio de Boaz. E aí depois então Ruth e Noemi confabulam um plano de resolverem a sua questão
definitivamente. Lembrando que elas tinham a possibilidade de um resgate do levirato ser cumprido por Boaz, um parente, que era benevolente, bondoso, mas poderia não querer cumprir isso. Mas então Ruth se apresenta, nós vemos isso no capítulo 3. Ruth se apresenta então a Boaz, passa ali uma noite com ele, mas uma noite sem sensualidade nenhuma, apenas companheirismo. E ela ali pede para que ele seja o seu resgatador, clama aos seus pés, ela passa a noite aos pés de Boaz. É claro que nós percebemos que Boaz representa o Senhor e Ruth representa o povo de Deus, que se humilha diante do Senhor. E o Senhor benevolente se compromete com o seu povo, com sua aliança. E ali então nós vemos o quê? Boaz se compromete com Ruth e diz: vá para casa, já amanhece a noite, o dia, não fale com ninguém o que houve aqui, e eu vou fazer isso. Eu juro por tudo. Ele faz um juramento e diz: eu vou cumprir. Só que ele quer cumprir a lei corretamente. Ele percebe que tem um parente que é anterior a ele na fila. Então ele primeiro vai checar com esse parente, enquanto Ruth retorna para Noemi e conta que o plano deu certo, mas que precisava saber isso. E Noemi diz assim: ele não vai descansar sem antes resolver essa questão para nós. Ou seja, você vê claramente uma figura divina em Boaz e uma atitude divina que foi provocada pelo próprio Deus. E por que você pode pensar assim, por que nós estamos olhando para esse conto, essa história, essa narrativa real, temos alguma coisa para aprender aqui? Temos alguma coisa para aprender pelo seguinte: primeiro, porque Deus não deixa o seu povo desamparado, e ele tem sempre um escape para o seu povo. E segundo, porque o seu povo, representado em Ruth, se humilha diante do seu Deus e clama por resgate. Ali Boaz foi um resgatador. Como nós podemos ver isso? Vamos ver aqui Ruth, capítulo 4, verso 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Vemos aqui que esse grande resgate apenas de uma família se tornou o grande resgate do povo de Deus, que sofria num ciclo vicioso, conforme vimos no livro de Juízes, no tempo de Juízes. E esse ciclo vicioso agora não mais é vicioso, se torna num círculo virtuoso. Quando Ruth e Boaz dão a luz a Obed, de Obed a Jessé, Jessé a Davi. Davi tem um reino, não mais juízes, mas rei, um reino que não tem fim. E esse reino que não tem fim não é o reino dele, mas é da sua descendência, porque a descendência de Davi, a raiz de Davi, Jesus Cristo, é o rei que não tem fim. Então você vê que desde o Velho Testamento o plano de Deus está sendo executado, mesmo num círculo vicioso de pecado e perdão. Nós temos agora a grande libertação do povo, vinda no tempo dos juízes ainda, por intermédio de Ruth e Boaz. Ruth, a moabita estrangeira, que agora decide servir ao Deus de Noemi, o Deus do povo de Noemi, e se torna agora também do povo de Deus. E por causa disso, vem Davi, Obed, Jessé, Davi, e de Davi, Jesus, o grande resgatador, o rei que não tem fim, o seu reinado, o rei que tem um reino infinito, e aquele que está então em Cristo é de fato resgatado, tem o seu resgate do seu pecado, da sua escravidão, da sua fome, e agora desfruta de um rei bondoso, resgatador, semelhante a Boaz, mas mais completo e perfeito, pois nunca pecou. E também um rei que não tem limites para o seu poder e sua autoridade e o seu amor. A aliança do Senhor com o seu povo, então, é universal. E aí você vê como Paulo vai
dizer sobre isso em Efésios 2, verso 12 a 13. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Pelo sangue de Cristo, nós herdamos todas as promessas daquele tempo do povo de Deus para toda a eternidade. Por mais difícil que seja, não faça as coisas, irmão, do seu jeito. Siga os comandos de Deus. Faça parte de um povo que agora vive um círculo virtuoso, um círculo de vitória, um círculo de bênção, um círculo em que a graça e a misericórdia do Senhor estão sobre o seu povo. E aí eu cito o Provérbios 3:7 para que nós possamos memorizar e aprender. Não sejas sábio aos teus olhos, aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, queridos, que nesse período de distanciamento possamos não nos acharmos sábios da nossa forma e fazermos o que queremos, conforme em Juízes vimos que eles faziam o que queriam, mas que possamos fazer aquilo que o Senhor quer, obedecer ao plano dele, para que possamos desfrutar do resgate perfeito que Ele tem preparado para nós, que Ele já preparou em Cristo, executou em Cristo e Ele mantém por toda a eternidade. Por isso nós podemos celebrar e glorificar ao Senhor como povo resgatado, livre, não mais escravo de um círculo vicioso, mas livre para um círculo virtuoso, a virtuosidade de Cristo, a vitória do grande resgatador das nossas vidas. E que para tanto, irmãos, o Senhor nos abençoe e que você possa colocar em prática isso, que você possa exercer toda a obediência que lhe é requerida, levando como exemplo Ruth, Noemi e também o próprio Jesus, o grande resgatador. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos por essa lição que aprendemos e que estudamos hoje. Que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar em cada momento em que estamos lutando contra o nosso pecado e queremos desobedecer, queremos desagradar o Senhor. Nossa carnalidade, a nossa vontade nos leva a isso. Mas nós te pedimos, Senhor, nos dê condições, nos encha do teu Santo Espírito para que possamos lutar contra o pecado, dizer não para o pecado e dizer sim para a obediência ao Senhor. E para que possamos então desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para nós, não só as bênçãos materiais, mas as bênçãos espirituais. Eu oro, Senhor, pelos meus irmãos, que possam ter necessidades não só físicas, materiais, mas espirituais. Que o Senhor agora contemple cada necessidade, desde as materiais às espirituais. Que haja salvação, que haja perdão, que haja amor, que não haja mais fome, mas haja fartura, não só do pão material, mas do pão espiritual. Eu oro agradecido por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Até a próxima.